Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse curso. E a gente está entrando então na aula 2 do módulo 10, que é escolhendo ser um intercessor, se colocando na brecha para ser um intercessor, na presença de Deus para ser um intercessor. E a gente viu na última aula ali que o que Deus falou, que ele se maravilhou. A gente examinou no capítulo de Isaías 59, versículo do 12 ao 16, que é bom a gente lembrar um versículo aqui, que Deus lembra ali sobre os pecados que tinha na nação, sobre a situação que estava. A gente vai ler aqui alguma coisa para repetir, para nós gravar muito bem isso. Você vai ver que é o retrato do nosso mundo hoje, não só, né, no Brasil, mas em toda a Terra, no mundo, as pessoas, a maneira como o ser humano está se comportando, como as coisas estão acontecendo. Então a gente vai, eu vou só ler de novo nessa aula aqui. Aqui diz assim, ó: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Então aqui Deus fala os tipos de pecado, como prevaricar, o mentir contra o Senhor, nos retirando da presença do Senhor, deixando, né, de buscar a Deus. Tudo isso para Deus é pecado. Se esquecer de Deus, não dar satisfação da nossa vida, não crer em Deus, tudo isso aí é uma maneira de Deus não se agrada. E outra coisa, aqui diz: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Então tudo que está acontecendo não é só no Brasil, em todo lugar, que a gente comentou na última aula, de a gente orar, interceder pelo nosso país. Então tudo isso aqui está acontecendo em todo lugar. E nós, como a gente está em época de eleição, em ano de eleição, nós temos que pensar muito bem nisso. Porque aqui nem não é nossos pecados, mas nós pedir perdão. E outra, não é só nós, a gente tem que pedir que Deus abra os olhos quando você for orar. A gente está falando sobre intercessão, então é interessante eu falar sobre isso. Quando a gente for orar, quando você for orar, interceder, nós devemos pedir a Deus perdão dos pecados da nossa nação, para que Ele venha intervir, mas nós temos que pedir que haja uma conscientização, que haja um arrependimento do povo, da nação, das coisas cometidas, dos pecados cometidos, porque são muitas coisas. E não importa se as pessoas, tem algumas que estão praticando e não se arrepender, não querem saber, eles vão prestar conta diante de Deus, que nem a gente falou. Mas nós, como nação, representando a nossa nação, representando o nosso país, nós pedimos perdão de coisas até que não foi nós que pecamos. Nós vimos na aula, nas duas aulas atrás, que Daniel pediu perdão para Deus dos pecados da nação. E Neemias, a gente viu já esses exemplos. Então não foi eles que pecaram, Moisés que intercedeu pedindo perdão dos pecados do povo também. Então não fomos nós, todos nós pecamos, todos nós, mas de coisas que é pecados nossos, coisas nossas que nós cometemos. E não é só aqueles pecados grandes, aquelas coisas assim, que nem a gente fala, né, que, né, uma coisa assim terrível, mas tantas coisas, só o fato de nós não crer em Deus, de nós não dar crédito à palavra de Deus, de nós não orar, não se importar, não ter reverência e temor a Deus, nós já estamos pecando contra Deus. Então a gente tem que pedir
Mas eu pedi que o povo, que Deus abra os olhos do povo brasileiro, para que entenda essas coisas, de ter mais temor, que Deus coloque temor no coração do povo, que o povo veja, entenda, porque o evangelho está sendo pregado. O Brasil é uma das nações mais evangelizadas, que o povo está ouvindo, mas parece que está ouvindo, muitos estão ouvindo, mas não estão entendendo o que está acontecendo, não estão se arrependendo, não estão pedindo perdão para Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Mais tarde nós vamos ver, eu não sei qual é a aula ainda, mas nós vamos ver que tem pecados, eu vou falar sobre isso também, não agora, que tem tipos de pecado que Deus nem quer que a gente ore. Você vai ver que coisa séria é isso, que a gente vai orar e tem uma passagem que fala, Deus não quer que ore porque Deus não vai perdoar. Deus já diz isso aí eu não vou perdoar. E está escrito na Bíblia isso, dependendo do pecado que for praticado. Entende? Então, por isso nós temos que estar atento e se colocar na presença de Deus. E não precisa ser uma pessoa especial, alguém que conhece toda a Bíblia, alguém que conhece muito. Nós temos que crer naquilo que você já aprendeu, naquilo que eu já aprendi, que nós conhecemos. Nós temos que crer e ter temor a Deus e pedir que Deus nos dê sabedoria e graça e nos capacite de praticar aquilo. Ele nos dê força para praticar. O Espírito de Deus nos ajuda a fazer isso e nos ajuda a interceder também. Mas esse versículo que antes de nós passar para outro, olha só, que diz, o Senhor viu e desaprovou que não haver justiça. A injustiça é uma das coisas que Deus abomina. A palavra de Deus fala tanta coisa, diz que, ai daquele, olha só, ai daquele que inocenta o culpado e que culpa o inocente. Isso é um pecado terrível contra Deus. Talvez nós vamos examinar, não tem como a gente examinar todos os textos, mas uma nação ou qualquer pessoa que inocenta um culpado e que culpa o inocente, isso é abominação contra Deus. Deus não suporta esse tipo de injustiça. A palavra de Deus, Jesus veio, você sabe tudo que Jesus fez para perdoar os pecados de todos nós. Aquele que se arrepender, precisa haver um arrependimento, não tem pecado muito grande para Deus. No momento em que há o arrependimento, Deus perdoa. Mas qual é que é o pecado? Só para vocês não ficar pensando e imaginando e curiosos para saber que a gente fica, eu sei como é que é. O pecado que Deus já advertiu, Deus já falou, isso aqui não é errado, não pode fazer. A pessoa já sabe que aquilo afronta a Deus, que desagrada a Deus. Já foi advertido, uma nação que já foi advertida, que conhece, sabe que aquilo ali é uma coisa que Deus não aprova, e teima, insiste no seu pecado, e não quer se arrepender. Deus já avisou, né, de muitas formas. Tem pecados aqui nós vamos ler, e não há arrependimento, e a pessoa não aceita, ela se endurece contra Deus, chega o ponto que Deus diz, não ora mais por isso, porque eu não vou ouvir. Deus falou, eu até vou ler, já que eu já estou falando, ia deixar para outro vídeo, mas já que a gente está falando sobre isso, para você ver a importância que tem, também Jeremias 7, no livro de Jeremias 7, que o Jeremias também, o profeta, a gente leu na outra aula, Jeremias 5, Jeremias 7, que ele estava intercedendo. Aqui diz assim, a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Olha só, é a rebeldia. Aqui que Deus disse para ele estava intercedendo, mais ou menos que não estou falando, né? Intercedendo pela nação, coisas que Deus já tinha advertido, Deus tinha chamado a atenção deles várias vezes, e eles não deram vida, eles continuaram praticando, e aí Deus falou aqui, tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Era o pecado do povo de Deus, o pecado do povo escolhido de Deus. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conheciam os mandamentos que eles tinham recebido, Deus tinha estipulado, e não é, mas que Deus mau, que Deus vingativo. Deus, mas ele nunca vai cobrar na hora. Ele adverte, ele manda um aviso, ele usa alguém para te falar, para te advertir, para dizer, isso aqui não está certo, não agrada a Deus, isso aí vai te levar para um mau caminho, isso aí vai te levar por um caminho sem volta, Deus não vai poder te receber no céu, lá no céu não entra pecado. E as pessoas dizem, é besteira. Irmãos, isso é a mais pura verdade. Muita gente vai se decepcionar,
Tem pessoas que nem acreditam nem que o céu existe, e nem que o inferno existe, que morreu e acabou. Essas pessoas vão ter uma grande surpresa, porque a palavra de Deus se cumpre. Você vai dizer, mas é uma palavra, é um livro, como é que vai... Os acontecimentos, os fatos, os sinais, os acontecimentos que estão tendo agora, que tiveram desde a fundação do mundo, Deus que Deus criou, tudo aconteceu e se cumpriu. Então, por que agora não vai se cumprir? Deus vai fazer sim. Por isso que ele ama, ele enviou Jesus, porque ele quer livrar aqueles que ouvirem, se arrependerem e pedirem o perdão de Deus, entregar suas vidas para Jesus, que cumpriu toda a justiça para nós. Essas pessoas estão livres da ira de Deus, estão livres da ira de Deus, e vão ser recebidas, vão ser perdoadas, não porque nós somos bons, mas porque os nossos pecados foram perdoados. Desculpa. Foram perdoados através de Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio para tirar, para lavar nós dos nossos pecados. Mas se eu não quero saber de nada disso, eu quero ficar do jeito que eu tô, eu não me arrependo, eu sou advertido, mas eu não me arrependo, uma nação é advertida, mas não se arrepende. Chega um momento que Deus vai dizer, se nós, vou dizer para vocês, se o povo não se levantar agora e nós não orar, interceder, e não houver arrependimento, esses pecados todos cometidos, que estão sendo cometidos, a injustiça, essas coisas todas vão vir leis, coisas que vai trazer sofrimento para toda a nação. E nós vamos sofrer junto com isso. E Deus não quer, entende? Deus não quer isso, Deus quer nos livrar, mas Ele quer que nós demonstramos interesse em ficar livre disso, em obedecer essa palavra. Então, aqui diz assim que Deus, ele maravilhou-se. Olha, irmãos, para Deus se maravilhar, Deus ficou impressionado, não existia ninguém para interceder, que não tinha se levantado ninguém para interceder. Esse texto que nós vimos antes aqui no começo, ali em Isaías 59, que nós lemos na outra aula já. Então eu coloco para vocês uma coisa, se Deus se maravilhou, se surpreendeu, eu acredito assim que Deus vai pensar, mas como que ninguém vê? Como que ninguém se coloca diante de mim para pedir? Será que não tem ninguém que vai se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é Senhor, que Ele tem todo o poder nas suas mãos? Ele já provou isso. Nós temos exemplos passados do que Deus já fez. E esse povo aqui tinha muita situação que Deus já tinha livrado eles. Como que não? E Deus se maravilhou. Então vamos olhar para o outro lado. Como Deus vai se maravilhar e se agradar se Ele vê aqueles, irmãos, é tão pouco, é tão raro, que aqueles que se levantam e se colocam diante de Deus para interceder na brecha da oração, da intercessão pelo povo, pela nação, por uma causa, Deus vai ouvir. Por que Deus vai dar tanto valor? Porque são poucos. Você sabe que quando uma coisa é escassa, a gente cuida, a gente zela por aquilo que a gente tem, porque é escasso ter. Então Deus também, porque nós podemos milhares se colocar intercedendo, mas não é assim que funciona. Deus vai escolher. O nosso coração tem que estar diante de Deus, em humildade, reconhecendo que Ele é Deus. Nós não podemos sair por aí se intercedendo, achando que Deus é nosso empregado, que Deus tem que ouvir, que Deus vai fazer e pronto, nós estamos... Não, isso é diferente. Você viu o exemplo de Moisés, o exemplo de Abraão, que nós já falamos ali, Daniel. Eles eram humildes na presença de Deus, eles tinham crédito na presença de Deus. Por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Primeiro eles criam em Deus, eles creram em Deus. E na palavra que Deus dava, e eles obedeciam, eles estavam com crédito diante de Deus para interceder, e Deus ouviu a intercessão deles, e Deus abençoou. Então nós também temos que ser assim. E muitas pessoas não sabem, e ficam bravas quando Deus não ouve, porque Deus não responde, porque Deus não está vendo, porque Deus é injusto, mas não se prepara, não se coloca diante de Deus. Eu tenho que crer, eu tenho que me humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, e que Ele tem poder, e eu chegar humildemente na presença dEle, pedindo perdão primeiro pelos meus pecados, consertando a minha vida, para que eu tenha crédito diante de Deus. Entende? É nesse sentido que o verdadeiro intercessor, que as nossas orações vão ser respondidas. E você pode dizer, mas isso é difícil, eu não consigo fazer as coisas certas, eu não consigo, né? Eu não sirvo para isso. Ninguém é, mas aqui esse curso, mas o que
que Deus está querendo é que você seja preparado por isso. Não pensa, eu sei, Deus me chamou para esse ministério de intercessão. Outras coisas também Deus já me deu para fazer. Mas Deus me deu isso aí, não é do dia para noite. Primeiro eu tive que conhecer, eu tive que aprender, eu tive que reconhecer os meus erros, onde eu tinha que melhorar, e não sou perfeita também, eu não sou perfeita. Tem muita coisa na minha vida que Deus tem que aperfeiçoar ainda. Mas eu tô deixando, eu tô seguindo, eu tô procurando fazer a vontade de Deus. E Deus está vendo o esforço, você é a mesma coisa. E cada dia nós somos aperfeiçoados diante de Deus. Então Deus vai se maravilhar, Deus vai se alegrar. Puxa, essa pessoa aqui, essa mulher, esse homem, esse jovem se colocou na minha presença para ser intercessor, ele se escalou, ele está orando, ele tá se dedicando à oração. Isso vai alegrar o coração de Deus. Você vai ter crédito diante de Deus. Você vai cuidar da tua vida, você vai cuidar para se consertar, para procurar agradar a Deus. Não importa se os outros vê ou não vê. O importante é você e Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas essa pessoa aí é um pecador, fez isso, fez aquilo. Né? Pode falar o que quiser de nós, de você, mas o que nós temos que se preocupar. Isso faz parte, eu estou falando já nas primeiras aulas sobre intercessão. O que importa é como Deus te vê, é como Deus me vê. Não adianta as pessoas olhar para nós e pensar isso, aquilo que é muito bom, que é maravilhoso, que é uma pessoa santa, se diante de Deus eu não for. E também não adianta as pessoas acusar, tirar pedra, mas que tu é um pecador, é uma pessoa, o que está querendo? Olha só, está querendo fazer isso, fazer aquilo, é um pecador, tá fazendo isso, aquilo de errado. Não tá, as pessoas veem um monte de defeito, mas se Deus está olhando para nós, Ele está vendo sinceridade, honestidade, Ele está vendo fé no nosso coração, transparência e desejo de fazer com amor e lutando para levar uma vida na presença dEle, é isso que vai pesar para Deus. Não é o que as pessoas falam de mim ou falam de você, ou pensam de você, é o que Deus vê, o que Deus pensa, aquilo pouco que você aprendeu, pouco que você crê. Para Deus é importante e Ele vai responder as tuas orações de acordo com como você crê, de acordo com como você se coloca diante de Deus, o temor que você tem diante de Deus e o zelo pela palavra dele. E isso vai pesar diante de Deus para Deus responder as tuas orações, tá bom? E você praticar, se esforçar. Eu não consegui, eu quero ser melhor, não consigo. Não, você vai conseguir. Você está fazendo o teu melhor agora. Daqui um mês, daqui 2, daqui 3, daqui 1 ano, você vai ter um melhor, muito melhor do que esse. Você vai crescer, você vai melhorando e crescendo cada dia. Mas Deus quer ver em você o interesse, em mim, o desejo de aprender, o desejo de crescer, o desejo de estar melhor na presença de Deus. Não, a nossa intenção, irmãos, não pode ser o que os outros pensam de nós, se nós vamos estar melhor, se as pessoas estão vendo em nós, estão achando que nós somos isso, aquilo. Não, se pensarem bem, se acharem muito bom, mas não é o que importa é o que Deus pensa. Não adianta todo mundo bater nas minhas costas, me achar grande coisa, se diante de Deus Ele não está vendo isso. Daí Deus não vai me ouvir. Entre eu, esse negócio de intercessão e de vida com Deus, é entre eu e Deus, Deus e eu. O Espírito Santo está em nós, é isso que importa. Tá? E isso aí mesmo que ninguém saiba, Deus está vendo e tem peso para nós, de bênção diante de Deus na nossa vida. Tá bom? Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Se você está procurando agradar a Deus, está procurando examinar as Escrituras, colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que você está aprendendo, para Deus é isso que conta. É isso que vai levar você para o céu, vai ter crédito diante de Deus e tudo aquilo que a gente tem falado. É você e Deus. E se as pessoas verem você, também verem você uma pessoa que agrada, que as pessoas estão contentes, muito bom. Mas se não, muitas vezes, mas pode ter certeza, não é todo mundo que gosta da gente. Tem pessoas que não gostam da gente, simplesmente não gostam do nada. Então nós não podemos olhar para essas coisas, nós temos que saber, em primeiro lugar, que nós estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós fizemos. E o resto, Deus vai julgar depois, é com Deus, né? Cada um vai dar conta diante de Deus. Eu vou dar conta para aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, a responsabilidade que eu tenho com aquilo que Deus me deu para mim fazer. Eu vou prestar conta diante de Deus, ninguém vai prestar por mim. Ninguém vai prestar conta daquilo que Deus colocou você para fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer, orar, interceder, convidar alguém,
né, para falar de Jesus para alguém, e você vai prestar conta diante de Deus. Quando Deus fala, você sente no coração de fazer alguma coisa para Deus, Deus é você e Deus, né? Não vamos prestar conta, não posso prestar conta por você nem você por mim, tá bom? Então vamos deixar Deus maravilhado. E Ele vai olhar para nós e vai dizer, puxa, Ele eu posso contar. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, ele até com pouco que ele tem, que ele sabe, ele tá se esforçando, eu estou vendo que ele me ama, ele está dando crédito à minha palavra, e isso vai agradar a Deus, tá? E Deus vai ouvir nossas orações, mesmo que elas sejam, né, no pequena, do nosso jeitinho de fazer, Ele vai dar ouvir. Então, nós vamos ver só mais um versículo que está na abertura ali do nosso canal, aonde Jesus, isso é uma ordem de Deus nós orarmos, é uma ordem que nós devemos obedecer. Nós vamos ver lá então agora, na primeira carta do apóstolo Paulo, tem ainda, irmãos, bem rapidinho que eu quero ver com vocês, também onde Deus também chamou Ezequiel 22:30, é um pouquinho adiante, mas pelo menos 2 versículos ainda nessa aula, acredito que vai dar. Ezequiel 22:30, também é ali que Deus procurando alguém para interceder. Olha só, também era na mesma situação, né? por pecados cometidos que estavam provocando a ira de Deus. Aqui diz Ezequiel 22:30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só, eu fiquei muito assim intrigado quando eu aprendi isso aqui, o Senhor, meu Deus não achou uma pessoa para interceder. Me chamou a atenção, Deus não achou, isso foi me mexendo comigo, eu pensei, Senhor, eu quero ser intercessor, eu quero estar na brecha para a oração, e sempre me coloquei, mas não para me gloriar de nada, eu creio que foi uma coisa que Deus vem, mas ele chama a nossa atenção para essas coisas, Ele coloca o desejo, não é Ele que coloca, porque a gente, se for olhar, mas todos nós estamos preocupados com as nossas coisas, com aquilo que nós queremos, no nosso egoísmo, mas quando Deus chama a nossa atenção para essas coisas e Ele coloca esse desejo, é Ele que está abrindo o nosso coração. Ele está tocando em nós e nos chamando para a oração, para a intercessão. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, e os consumi. Olha só, tem gente que acha que Deus é bonzinho, meu Deus não vai fazer nada, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Deus odeia injustiça. Que nem nas irmãs, Deus odeia injustiça. Deus não permite isso. Imoralidade, tantas coisas, Deus não suporta essas coisas. E Ele está vendo, e Ele quer que as pessoas se arrependam, Ele quer que as pessoas se voltem para Ele perdoar, para Ele, através de Jesus Cristo, consertar isso, porque Ele quer nos limpar, nos purificar para entrar na presença dEle. Entende? É isso que Deus quer. Ele não quer o nosso mal. Só que quando não tem jeito, Ele adverte, Ele alerta. A pessoa não quer, ela não vai poder entrar no céu imunda. A pessoa não vai poder entrar no céu, ser abençoada por Deus. Aquilo que Deus tem preparado para a pessoa, ela não vai poder receber do jeito que ela está. Por isso que Deus adverte. E mais um versículo onde é uma ordem de Deus. Isso aí já lá no Novo Testamento agora, a gente vai ver. Nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo 2, 1-15, primeira carta, Timóteo 2, 1-15. Aqui diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que Jesus se fez homem
carne para habitar entre nós. Então é uma ordem de Deus. Deus aqui diz que é para nós orar em favor dos reis, aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. É isso que Deus quer para uma nação. Então nós temos que orar pelas nossas autoridades e orar, e se eles não se converterem, se eles não se dobrarem diante de Deus, irmãos, né? Então Deus vai fazer o seu juízo. Por isso que existe, Deus tira uns e bota outros. Nós temos exemplo na Bíblia, que nós temos exemplo de Saul, que não obedeceu a Deus, que cometeu coisas, que abominações contra Deus. Deus tirou ele, botou Davi. É assim que funciona com Deus. Porque Deus quer justiça, mas nós como povo, nós temos que orar pelas nossas autoridades constituídas, porque através deles vem as leis, vem aqui as ordenanças que nós temos que cumprir, nós temos que obedecer. E como nós vamos obedecer leis e ordenanças que vão contra a palavra de Deus? Nós não podemos. E além disso, de orar e interceder, nós temos que também cuidar com que nem nós, no nosso país, que temos uma democracia, que nós podemos votar, nós temos que votar segundo a palavra de Deus, temos que ver, nós não podemos ir à cega votar, nós temos que escolher alguém que procura agradar a Deus, que está dentro, que procura também, tem temor de Deus. Isso é importante porque uma pessoa que tem temor de Deus, que respeita a Deus, ela não vai fazer leis absurdas, injustas, que vai maltratar o povo, que vai fazer mal para o povo. Entende? Por isso que nós temos que orar, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que orar e votar também, né, de acordo com aquilo que que tem na palavra de Deus. Se alguém não respeita a palavra e abomina, é abominável diante de Deus as suas atitudes, então como que nós vamos botar para governar sobre nós? A palavra de Deus fala, eu vou trazer na próxima aula, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Ímpio é aquele que não teme a Deus, que não quer saber de Deus, ou que às vezes da boca para fora teme, mas não de todo o coração. Porque nas nossas palavras, nós vamos crer em Deus, que ama a Deus, que teme a Deus e que governa com justiça pelas obras dele. Ah, porque eu sou de Deus, porque eu vou fazer isso, porque eu fiz isso. Não, nós temos que ver pelas obras da pessoa. Se ela vai manifestar, se ela teme a Deus mesmo pelas suas obras, por aquilo que ela faz, até mesmo pelas leis, por aquilo que é aprovado, essa pessoa vai provar que é de Deus mesmo. Então nós temos que cuidar muito disso aí, porque isso vem sobre nós, a ira de Deus vem sobre a nação, e sobre o povo, e sobre as nossas vidas, por causa dessas coisas, que uma nação sofre e geme. Quando um ímpio governa, um ímpio que não teme a Deus, que não ama a Deus, não respeita a Deus, não respeita as coisas de Deus, não respeita os mandamentos de Deus, isso é trazer sofrimento para o povo, trazer sofrimento para as nossas vidas. Por isso Deus manda nós orar. Porque aqui diz assim, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ali naquele outro texto que nós lemos antes, a verdade não foi esquecida, foi deixada para trás. É mentira, engano, injustiça. Tudo isso aí é abominação contra Deus, além de outros pecados que nós sabemos também, mas falando agora de nação, esses pecados são piores. São os piores, a injustiça, tudo isso aí que nós falamos, numa nação, irmãos, isso encolhe a mão de Deus de abençoar. Então, se nós queremos que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe as nossas vidas, que a nossa nação tenha paz, nós temos que orar pelas nossas autoridades e também, sabe, não adianta nós escolher mal, eu nem vou votar, não quero saber, não faço a minha parte, depois eu vou querer que Deus abençoe, eu vou querer, não adianta, nós temos que orar para que Deus faça, mas também nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Eu creio que aí nessa aula a gente falou já 2 aulas sobre intercessão, colocando a nação, porque nós estamos num momento muito importante, nós não vamos conseguir, pelo menos no momento, não estamos conseguindo orar, porque eu estou explicando, se você agora, a gente falando sobre isso, você vai entender como é que intercede por uma nação, você vai orar certo, em casa você vai ser um intercessor a mais, você vai ser uma pessoa a mais. Nós vamos ter a nossa reunião de novo, que nós vamos orar pelo nosso país, né? Eu sei que a maioria não pode vir, mora longe, outros não trabalham sábado e né, muitas coisas, mas aqueles que vierem,
que tiverem na nossa reunião, não importa quando a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais, né, tiver 2 ou 3 unidos no meu nome, eu estarei ali no meio. Então, mesmo que nós tivermos orar sozinho, se você vai orar sozinho, quando você for orar para a nossa nação, que isso aqui que nós falamos, irmãos, esteja no teu coração, tá bom? Nós vamos encerrando então mais essa aula sobre esse assunto, aqui gravando bem, irmãos, essa palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 5, onde é uma ordem de Deus orar e interceder. Todos nós, todo aquele que diz que crê em Deus, que quer uma nação abençoada, tem que orar desse jeito, tá bom? Deus os abençoe, então, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, a próxima aula. Amém.